Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel e eu sou aluna de doutorado do professor Oscar Veiga, pelo IPEM, e eu vou falar com vocês hoje sobre CPMS. Essa aula eu vou dividir nos seguintes tópicos. A gente vai começar primeiro falando sobre o que é o ICP-MS, e aí eu vou explicar o ICP-MS de acordo com cada parte dele, né? Primeiro a introdução de amostras, depois a gente vai falar do plasma, a interface, os tipos de analisador de massas. Aí a gente vai entrar na parte mais divertida, que são as interferências espectrais, células de colisão e reação, e o triplo quadrupolo, e por fim a gente vai falar um pouquinho sobre algumas aplicações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar as perguntas nos comentários. E eu vou deixar também um link para o meu LinkedIn, caso alguém queira falar comigo diretamente depois. Bom, então vamos começar pelo começo, né? O que é o ICP-MS? O ICP-MS é uma técnica que permite que a gente faça determinação elementar. Então, diferentemente de outras técnicas de espectrometria de massas, onde a gente tenta determinar, quantificar ou identificar moléculas, a gente vai focar aqui basicamente nos elementos. Então, a gente vai usar o ICP-MS para responder basicamente questões como quanto que tem de urânio na minha amostra, quanto que tem de mercúrio, arsênio, selênio. Existem algumas aplicações diferentes, mais avançadas, a gente vai falar depois sobre elas, mas o principal é isso aqui. Dentro do universo de técnicas para determinação elementar, a gente tem, além do ICP-MS, a gente tem outras, né? Se alguém que estiver assistindo essa aula já tiver tido contato com algum laboratório prestador de serviços, ou com indústria farmacêutica, outras áreas, possivelmente já vai ter ouvido falar dessas técnicas. Por exemplo, absorção atômica de chama. A gente também tem o ICP-OS, né, que é um equipamento que também tem o plasma, eu vou falar um pouquinho dele, mas para fazer a determinação através da emissão óptica, né, a gente vai ver emissão de radiação nesse plasma. Então, a gente tem o ICP chamado radial, o axial, a gente tem gerador de hidretos e, basicamente, o forno de grafite. Tá? Nessa tabela aqui, a gente pode ver os limites de detecção. E o ICP-MS, ele é uma técnica que tem uma sensibilidade muito alta. Então, ele é focado basicamente para fazer a determinação de elementos em baixa concentração. Tá? Esse é o principal foco do ICP-MS. E a gente consegue cobrir aqui boa parte da tabela periódica com ele também. Tá? Além de ser uma técnica muito sensível, o ICP-MS também é versátil porque ele permite que a gente faça o acoplamento do ICP-MS com outras técnicas. Então, eu vou mencionar isso também mais para frente, mas vocês vão ver na literatura ou vocês podem conhecer em outros laboratórios pessoas que acoplam o ICP-MS com aparelhos de laser ablation, com sistemas de cromatografia, field flow fractionation, tem outras técnicas disponíveis para fazer essa efinação com o ICP-MS. Então, no ICP-MS, a gente tem 4 estágios que, na verdade, são bastante simples, né? Primeiro, a gente tem a introdução de amostra. Eu vou falar um pouquinho do sistema de introdução de amostra aqui. Basicamente, na maior parte das vezes, pelo menos, a gente faz uma digestão da amostra e transforma essa amostra. Ela pode ser basicamente qualquer coisa, né? O ICP-MS é muito versátil. Mas, no geral, a gente vai transformar essa amostra numa solução ácida para ser analisada pelo ICP-MS. Tá? Existem formas de fazer a análise de sólidos direto ou outras técnicas diferentes, mas na maior parte das vezes é isso que a gente vai fazer. Aí, então, a gente introduz essa amostra no plasma, que vai ser a nossa forma de ionização do ICP-MS, a nossa fonte de ionização, no caso, é o plasma. E aí a gente vai ter toda a interface, né, que tem as lentes. Normalmente a gente tem uma célula de colisão e reação, né? Tá marcada aqui como opcional, porque depende do tipo do equipamento, mas em equipamentos de quadrupolo, hoje em dia, isso é um padrão nos equipamentos comerciais. E depois dessa interface, a gente vai ter o analisador de massas e, por fim, o detector. Tá? O nosso objetivo aqui, quando a gente introduz a amostra no plasma, é atomizar. Então,
não importa se, por exemplo, o arsênio ele veio de uma espécie orgânica ou de uma forma inorgânica, em qual molécula o arsênio estava. Quando a gente introduz essa amostra no plasma, a gente vai destruir basicamente essa informação e vai atomizar todos os componentes dessa amostra. E aí a gente vai quantificar, por exemplo, no caso eu estou dando exemplo do arsênio, mas a gente pode fazer também aqui uma determinação multielementar. A gente pode fazer, numa mesma corrida, numa mesma análise, a determinação de vários elementos. Eu não vou falar nessa aula aqui sobre o detector, tá? Eu não vou focar muito nos tipos de detector, mas eu vou deixar links depois com mais detalhes para quem tiver interesse, tá? Com outras aulas que tenham mais detalhes sobre isso, tá ok? Então, vamos falar primeiro aqui sobre a introdução de amostra. Então, como eu disse, né, a amostra normalmente ela é preparada em uma solução ácida, tá? Principalmente com ácido nítrico, normalmente uma solução levemente ácida. A escolha do ácido ela é muito importante na análise por ICP-MS, porque se vocês pararem para pensar, por exemplo, vamos supor que a gente tenha que fazer uma digestão com ácido clorídrico. Tá? A gente precise do ácido clorídrico para poder preparar aquela nossa amostra e transformá-la numa solução para o ICP-MS. Na hora que eu utilizo o ácido clorídrico, eu vou adicionar o elemento cloreto, né? Eu vou adicionar o cloro, na verdade, ali no meu plasma. E ele, a gente vai falar depois sobre as interferências, mas vocês vão ver que, por exemplo, o cloro pode se combinar com argônio e acabar interferindo na análise de arsênio. Enquanto que o ácido nítrico, ele acaba tendo já elementos que estão ali na nossa solução aquosa de qualquer jeito. O ácido nítrico, ele tem hidrogênio e oxigênio, que fazem parte da água, e o nitrogênio, ele sempre está presente nas soluções porque ele fica absorvido pelo próprio ar. Então, ele seria, assim, o mais simples possível, né, que a gente busca. Mas é lógico que isso é o mundo ideal, nem sempre a gente vai ter uma solução tão simples assim para poder analisar. Bom, a amostra, ela vai ser introduzida no nebulizador, normalmente através de um sistema de sistema pneumático, né? E aí a gente vai ter o nebulizador transformando a nossa solução em um aerossol. O aerossol, ele tem basicamente pequenas gotículas da nossa amostra e ele vai ser levado para o plasma através de um gás chamado gás de nebulização, tá? Eu vou falar também um pouco mais sobre o plasma, mas já adiantando, a gente trabalha com plasma de argônio. Então, esse gás de arraste que a gente utiliza, né, esse gás de nebulização, ele também é o argônio. Depois do nebulizador, aqui eu coloquei uma foto, né, que vocês podem ver a imagem de um aerossol, tá, sendo formado aqui. Esse é um tipo de nebulizador que não é de vidro. A gente tem, né, muitas aplicações, nebulizadores de quartzo, mas hoje em dia há alguns nebulizadores novos em polímeros inertes, de alta pureza, que também podem ser utilizados no ICP-MS com algumas vantagens, incluindo a questão de robustez, né, de se você deixar cair não quebrar, e até resistência a talvez um pouco de ácido fluorídrico, se você tiver utilizado isso no seu preparo de amostras. Mas aqui eu tenho a foto, tá, de um outro sistema de introdução de amostra. Vocês podem ver então aqui o nebulizador. É um outro tipo de nebulizador, mas vocês também podem ver que ele é de polímero de alta pureza, com uma câmara de nebulização de quartzo. Tá? Essa câmara de nebulização, ela vai ter normalmente algum tipo de controle de temperatura. Tá? Então, normalmente, dentro do sistema de introdução de amostras, no ICP-MS, a gente tem alguma caixinha em volta dessa câmara de nebulização, onde a gente controla via software qual que é a temperatura desse sistema. Tá? Por quê? Como eu disse, o ICP-MS é uma técnica muito sensível. Normalmente a gente vai quantificar traços de elementos nas nossas amostras. Então, se a gente conseguir controlar essa temperatura, a gente vai ter uma reprodutibilidade muito maior no processo de nebulização, no processo de introdução de amostra aqui no plasma. E aí, além disso, né, a câmara de nebulização ela vai ter um papel de ajudar a selecionar apenas as menores gotículas a chegarem dentro do plasma. A gente pode utilizar câmeras como essa aqui, que tem até uma restriçãozinha interna, que dá para ver aqui na imagem,
que ajuda a diminuir, por exemplo, se a sua amostra tiver muito sal, dependendo de algum elemento da sua matriz que você não queira que chegue no plasma, ele pode filtrar aqui, né? Filtrar entre aspas, mas ajuda a eliminar um pouquinho desse tipo de elemento vindo da matriz para não chegar muito no seu plasma. Tá? Então, depois do seu sistema de introdução aqui de amostra, a gente vai ter a tocha, que é onde vai ficar o plasma. E veja que a gente tem ainda uma entrada para um gás adicional. Né? Então, vamos supor que a gente queira fazer uma análise numa solução orgânica, em solvente orgânico. Nesse caso, a gente pode adicionar um pouco de oxigênio aqui para tentar oxidar essa solução orgânica, né, ali o solvente, e diminuir a formação de fuligem dentro aqui da nossa tocha, por exemplo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais do plasma para entender o que é o ICP. Né? Na verdade, ICP é uma sigla que se refere a plasma indutivamente acoplado. Eu não vou entrar no detalhe desse indutivamente acoplado. Ele se refere basicamente à forma com que o plasma é gerado. Então, é um equipamento que tem uma fonte de radiofrequência que vai induzir um campo magnético através da passagem de corrente numa bobina que fica em volta ali da nossa tocha. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. O que vocês precisam saber é que, via de regra, a gente tem plasma de argônio dentro ali de uma bobina. Tá? O plasma, o que é um plasma? Né? O plasma é um gás que contém uma quantidade significativa de íons. Então, é basicamente um gás ionizado. Então, dentro do compartimento de tocha ali do ICP-MS, a gente vai ionizar o argônio. Isso é uma parte importante. E o plasma ele tem tanta energia que o plasma de argônio chega a ter 10.000 Kelvin. Tá? E um relâmpago, né, que tem a imagem de um relâmpago, é um exemplo de um plasma de alta energia que a gente vê aí no nosso dia a dia. Né? Essa imagem do plasma aqui é uma imagem com uma solução de ítrio, né, que é bem famosa. Aqui vocês podem ver a bobina, né, aparecendo na imagem. O ítrio ele é muito utilizado para você visualizar o plasma, sim, porque o plasma ele tem diferentes zonas de temperatura. 10.000 Kelvin é na área mais quente, que normalmente é a área aqui mais perto da bobina, e depois ele vai ficando um pouco mais frio, chegando até a 5.000 Kelvin. E a gente pode ter aí a formação. Então, você tem a atomização do ítrio e depois a ionização. A gente vai tendo outras espécies que têm cores diferentes. E é isso que essa imagem aqui, por isso que essa imagem é famosa. Mas eu vou mostrar aqui uma outra imagem depois de um plasma sem ítrio para vocês verem a cor normal dele. Bom, então o ICP ele é utilizado, né, esse plasma indutivamente acoplado, ele é utilizado tanto para técnica de emissão ótica, que é o ICP-OS, tá, que é uma técnica que trabalha com uma faixa de sensibilidade diferente da do ICP-MS, ele não é focado para a determinação de concentrações tão baixas, né, quanto o ICP-MS, apesar que ele ainda chega até partes por bilhão, mas o ICP-MS é mais sensível. E aí aqui o ICP-OS, o que a gente vai ter é o mesmo plasma, basicamente, mas a gente vai ter um jogo de espelhos, uma ótica aqui na frente, para poder fazer análise dessa luz que está sendo emitida no plasma, tá? Através de transições eletrônicas que ocorrem nos átomos, né? Depois que essa amostra foi atomizada, tem essas transições eletrônicas. No ICP-MS, a gente vai utilizar o mesmo plasma como uma fonte de íons. Então, quando aquelas gotículas chegam ao plasma, a gente vai ter o processo de dessolvatação. Então, essas gotículas vão ser dessolvatadas, aí ocorre um processo de fusão e vaporização, pode ocorrer também a sublimação, né? Esse vapor, ele vai ser, então, atomizado, aí ocorre a excitação e emissão, né, de radiação, que eu falei é utilizado para a análise do ICP-OS. Esses átomos depois vão ser ionizados e eles também são excitados e emitem. Tá? Mas a ionização é a parte que a gente foca aqui no ICP-MS. A escolha do plasma ser de argônio envolve algumas variáveis, né? Mas principal é que o argônio é um gás inerte,
e dentre outros gases inertes que existem por aí, ele tem até que um bom custo, seria um bom custo-benefício. E a energia de ionização do argônio é alta, né? É de 15,68 eletronvolts. Então, eu retirei aqui do livro do Joaquim Nolte os dados de energia de ionização de outros elementos, só para vocês visualizarem como o argônio ele tem capacidade de ionizar esses outros elementos da tabela periódica. Tá? Então, o lítio, por exemplo, é 5,39, o boro 5,14, o silício 10,49, crômio 6,77, o arsênio 9,79. Elementos de terras raras variam aí de 5,5 a 6,2, o mercúrio 10,44 e, bom, assim por diante. Né? Eu não coloquei a tabela inteira, mas aqui é só para dar uma ideia para vocês de como o argônio tem energia suficiente para ionizar realmente todos os elementos ali os nossos analitos, né? Praticamente todos eles. E aqui é uma imagem do plasma do ICP-MS da Termo. Eu sei que na foto vocês não têm muita noção de tamanho, mas não é uma peça grande do equipamento, tá? Aqui é a bobina que eu falei, que a gente sempre vai ter, porque é um plasma indutivamente acoplado. Tá? E vocês podem ver pedaços aqui daquela estrutura que eu falei que é a tocha, tá? A tocha ela é feita de quartzo. Existem até alguns outros materiais, mas normalmente, quando a gente vai variar o material da tocha, a gente varia só esse canal central aqui, que é por onde vem o aerossol mesmo. Né? Então, vamos supor que a gente tenha uma solução com ácido fluorídrico, e a gente não quer que o ácido fluorídrico ataque o quartzo, né? Então, a gente troca aqui. Por quê? Porque na hora que entrar em contato com o plasma, o ácido fluorídrico, ele vai ser atomizado também. Então, ele não vai mais ser um ácido, né? Ele não vai mais ser reativo, não vai mais atacar aqui a nossa estrutura, esses outros tubos da tocha, tá? E existem outros fluxos de gases que vêm aqui para compor, para formar esse plasma. Como hoje é uma aula mais geral, eu não vou entrar nesse nível de detalhamento. Mas saibam que é possível a gente otimizar todos esses fluxos de gases para poder obter o melhor sinal ali do nosso analito, dos nossos analitos. A gente otimiza tantos parâmetros no software do ICP-MS que até mesmo essa distância, né, que está aqui entre a tocha e os cones, que eu já vou mostrar em mais detalhes, né, que é onde a gente tem a interface para o ICP-MS, até essa distância a gente pode otimizar. Tudo isso aqui é otimizável e tudo isso é muito importante. Afeta muito, na verdade, a qualidade do sinal obtido pelo nosso ICP-MS. Então, agora vamos falar das lentes. Bom, aqui é o ICP-MS da Termo, né, só como exemplo, mas isso se aplica a qualquer equipamento, tá? Então, a gente tem aqui a imagem do sistema de introdução de amostras. Vocês podem ver a caixinha preta onde está justamente a nossa câmara de nebulização. Aqui vocês podem ver uma bomba peristáltica, né, que é por onde vai vir a nossa solução para o nebulizador. A gente tem aqui a tocha, né? Aliás, a gente tem aqui toda essa parte da tocha, né, que é a entrada de gases, o plasma, e aí a gente vai ter, então, a interface, né? E depois dos cones, das lentes de extração, a gente também tem lentes de focalização, e aí a gente vai ter a parte de alto vácuo mesmo, que é onde a gente tem o analisador de massas. Esse é um equipamento que tem a célula de colisão e reação, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E o detector, né, por fim, no quadrupolo é normal se utilizar um multiplicador de elétrons. Bom, então o que acontece é que a gente vai ter o plasma, né, de argônio em condições de alta temperatura, e a pressão atmosférica, e a gente vai ter aqui o analisador de massas em alto vácuo. Né? Então, essa interface ela vai ter um vácuo intermediário.
tá? Normalmente a gente tem um vácuo aqui intermediário e a gente tem algum tipo de porta, né, que fecha e isola até o equipamento na hora que a gente vai fazer uma manutenção nessa interface, que é algo de rotina, né? Quem trabalha com ICP-MS precisa fazer a limpeza dessa interface. Então, você isola para poder fazer a limpeza sem quebrar o vácuo do instrumento. Tá? Então, esse aqui é um vácuo controlado à parte. E a gente tem aqui, então, no geral, tá? Isso tudo, gente, varia muito de marca e modelo de equipamento. Tá? Mas, no geral, a gente vai ter um cone de amostragem. Depois desse cone de amostragem, a gente vai ter um cone skimmer. Tá? Porque na hora que os íons vêm do plasma e entram aqui realmente no cone, eles normalmente tendem a fazer a formar um tipo de jato aqui, né, se espalhar, e a gente quer extrair esses íons, a gente quer levar os íons para dentro do espectrômetro de massas. Então tem um cone skimmer. Existe um modelo de equipamento que tem até um cone intermediário aqui. Depois do cone skimmer, a gente já vai ter as lentes que vão fazer extração. Tá? Essas lentes, elas já vão aplicar aqui campos elétricos para a gente poder começar a focalizar e juntar esses íons e levar ele para o nosso analisador de massa. Tá? Essa parte envolve muita engenharia dos equipamentos, dos instrumentos, porque você quer trazer a maior quantidade possível de íons. E você lembra que você tem um monte de carga, né? A gente está falando de íons positivos, você tem um monte de carga positiva que tende a se repelir e diferentes massas vão sentir esse efeito de repulsão de forma diferente. Então, para corrigir isso, tem essas lentes, né? E o equipamento ele vai otimizar exatamente a voltagem aplicada em cada lente. Aqui é uma outra foto do equipamento da Thermo, tá? E só para vocês verem um exemplo, seja um esquema, né, algo mais palpável para vocês entenderem, no equipamento da Thermo, quando você abre o compartimento de tocha, vem aqui para frente uma gavetinha, né, com toda a interface, para a gente poder acessar e limpar e trocar. Por exemplo, existem interfaces mais apropriadas, né, conjuntos de cones mais apropriados para amostras com matrizes mais carregadas, matrizes mais salinas. Pensa que se a sua amostra tiver muito sal, além disso gerar muito mais íon ali para aquele feixe de íons que eu falei e gerar um efeito de repulsão entre esses íons maior, tá? Que pode ser um problema analítico. Na verdade, só um parênteses, essas análises de traços, a gente sempre trabalha com padrão interno, formas de conseguir monitorar e corrigir esse tipo de efeito dentro do ICP-MS, tá? Isso é muito importante. Mas a gente também tem o diâmetro aqui desse cone. Então, se a gente tiver uma amostra muito salina, a gente pode ter a deposição de sal, que pode até bloquear aqui o cone. Então, a gente tem sistemas de introdução específicos para cada tipo de matriz, sempre com limites, né? Não vai dar para você fazer uma análise de água do mar, né, direto no ICP-MS, você não vai conseguir. Mas a gente pode, sim, aplicar uma diluição menor do que a gente conseguiria normalmente usando uma interface mais robusta ou com diâmetro maior ou com alguma condição específica para trabalhar com alto teor de sais. Tá? E aí a gente tem aqui a parte de trás, né, dessa gaveta, né, que seria esse tubinho menor aqui. Isso aqui já é uma das lentes de extração. Tá? Então, a gente tem aqui o cone de amostragem, atrás dele está esse cone skimmer, e atrás deles, né, onde a gente acessa por aqui, a lente de extração. Tá? Depois da lente de extração, normalmente a gente vai ter mais algum conjunto de lentes, e isso também vai variar muito de equipamento para equipamento. Esse aqui que eu estou usando como modelo, que seria o ICP-MS da Thermo, vocês podem ver que é uma lente que faz uma focalização dos íons a 90 graus. Tá? Então, nessa lente a gente já elimina, por exemplo, um detalhe, né? A gente não quer que o detector esteja alinhado com o nosso plasma, porque fótons também podem sensibilizar o detector e criar ali um sinal de fundo, né? Então, aqui a gente não teria esse tipo de problema, né? Qualquer espécie neutra ou qualquer fóton
e não vai sofrer aqui o efeito desse campo elétrico, e os íons vão ser focalizados, fazendo essa mudança aqui a 90 graus, para virem aqui para a nossa célula de colisão. Tudo que está aqui dentro desse compartimento já é no alto vácuo que a gente fala, tá? Eu acho que essa foto é legal para vocês verem como é que é um espectrômetro de massas, né, um ICP-MS por dentro. Bom, então agora vamos falar sobre os analisadores de massas. Eu sei que no curso vocês já viram um pouco sobre os analisadores, eu vou explicar rapidamente aqui sobre eles. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu vou deixar um link no vídeo com mais informações sobre os analisadores para vocês poderem consultar depois, tá? Mas eu vou falar aqui rapidamente. Bom, quando a gente pensa em CPMS, existem duas categorias de equipamentos. Os de baixa resolução, que são os mais comuns, né, chamados, que são os que usam quadrupolo. E hoje a gente tem o quadrupolo simples ou o triplo quadrupolo disponíveis, tá? O triplo quadrupolo é uma tecnologia mais recente. A resolução dos quadrupolos normalmente fica em torno aqui de 0,3 unidades de massa atômica, né? Que não é baixa resolução, ainda é uma resolução alta. Mas a gente tem também os equipamentos de alta resolução, né? Então a gente tem o setor magnético, a gente tem até equipamentos mais avançados que têm multicoletores, mas esses equipamentos que trabalham com o setor magnético já têm uma resolução de 0,005 unidades de massa atômica. E se alguém aqui já tiver visitado ou tiver a oportunidade de visitar um laboratório de geologia, visite, conheça, porque é muito legal. Lá eles trabalham basicamente com equipamentos de alta resolução. Porque o laboratório de geologia faz datação, né, geológica, e eles trabalham basicamente com a razão isotópica. E para esse tipo de aplicação, você precisa ter uma exatidão muito grande, uma precisão muito grande nesses resultados, e a alta resolução faz muita diferença. Então, aqui é um exemplo que vocês podem ver, tá? De um sinal, né, num equipamento de alta resolução, que a gente está diferenciando o titânio 47 de, por exemplo, o íon de óxido com fósforo, que também seria relação massa-carga 47, mas a massa não é exatamente a mesma. Então, aqui a gente consegue ter esse tipo de resolução por causa da alta resolução do equipamento. Quando a gente... Aqui um equipamento, né? Um exemplo de um equipamento. Esse seria o Element da Thermo, e vocês podem verificar que ele trabalha com o setor magnético. Então, a gente tem o plasma, né, o sistema de introdução de amostra, a interface, e aí esses íons vão ser acelerados na presença de um campo magnético. Eles têm aqui uma diferença de percurso de acordo com a velocidade, que depende justamente da massa desses íons. Então, eles vão ter uma diferença de percurso. Aí a gente tem um analisador eletrostático para conseguir separar exatamente a massa-carga e vir para o detector, tá? Que pode ser um detector de Faraday, né? Como eu disse, eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês podem depois consultar no link mais detalhes sobre isso, tá? Que eu vou deixar na descrição. Esse tipo de equipamento, gente, de alta resolução, ele é muito mais caro do que um equipamento do tipo quadrupolo. Então, ele não é tão comum, não é tão comumente empregado por aí. O quadrupolo, por sua vez, eu acredito que isso vocês já viram, mas só para lembrar, né? A gente vai ter 4 barras, tá? Existem tecnologias que a gente chama de quadrupolo que tem mais barras, mas a ideia é a mesma, né? Então, a gente vai ter aqui a potência sendo aplicada em cada uma dessas barras de forma que o íon faça um movimento por entre as barras que seja basicamente de um espiral. E a gente ajusta essa potência, né? Na verdade, quem está fazendo isso é toda a eletrônica do ICP-MS, e isso é feito via software, tá? Então, a gente não vê nada disso acontecendo de verdade, mas ele tem ali uma fonte de radiofrequência que faz justamente esse ajuste aqui da potência de cada uma dessas barrinhas, e a gente vai selecionando a relação massa-carga que a gente vai analisar por vez. Tá? Por quê? Para que o íon atravesse
essa célula, né, esse quadrupolo, ele precisa ficar dentro de uma rota muito específica. Se a gente alterar essa condição de forma que esse movimento espiral dele, por exemplo, seja ampliado, ele acaba saindo dessa rota e ele não vai seguir para a próxima etapa, né, para o próximo item, pode ser o detector, por exemplo, do espectrômetro de massas. Tá? E esse aqui é o quadrupolo, que é o equipamento mais comum da gente encontrar quando a gente fala em ICP-MS. Bom, aqui são alguns exemplos. Eu só peguei 3, mas na verdade existem outras marcas. Tá? Por exemplo, tem equipamento da Agilent, que é muito comum de vocês encontrarem em indústria farmacêutica, por exemplo, se alguém tivesse esse background, né, essa experiência. Tem também a Analytica Iena, mas aqui eu estou dando outros exemplos. Né? A gente tem, por exemplo, da Perkin-Elmer, a gente tem o CPMS da Thermo, a gente tem Shimatsu. São equipamentos muito mais compactos do que o Element que eu mostrei anteriormente. Então, são equipamentos de bancada. Eles são, hoje em dia, equipamentos menores, né? Se você for ver equipamentos mais antigos, eles eram bem maiores. Mas hoje eles já ocupam um espaço de bancada muito pequenininho. Tá? Bom, e vamos falar agora da parte que eu classifico como a mais divertida do ICP-MS. Né? Eu acho que é a diversão de todo analista, pelo menos. Que são as interferências, né? A gente viu o que o equipamento faz, é tudo lindo e maravilhoso, mas aí, quando a gente vai trabalhar com as nossas amostras, sempre existem os desafios, né? Os obstáculos. Então, as interferências espectrais são um dos principais problemas no ICP-MS. Existem outros tipos de interferência, existem outros tipos de problemas analíticos que a gente pode encontrar. Toda essa parte de nebulização, os efeitos que ocorrem dentro do plasma, assim, a gente pode ter variação, efeitos de matriz. Então, entre os nossos padrões e as nossas amostras, às vezes podem existir diferenças significativas, tá? Mas eu não vou focar nessa parte analítica hoje. Eu vou falar das interferências espectrais, porque a gente está focando no espectrômetro de massas mesmo. Então, a gente tem basicamente 2 tipos, tá? São as interferências isobáricas e as poliatômicas. As isobáricas são geradas quando isótopos de diferentes elementos possuem a mesma razão massa-carga. Se a gente estivesse falando de um equipamento de alta resolução, a gente sabe que não é a mesma massa-carga. Então, o ICP-MS de alta resolução costuma separar muito bem e resolver esse tipo de interferência. Mas num quadrupolo, a gente vai ter que trabalhar com isso de outra forma. Então, aqui, por exemplo, o chumbo e o mercúrio 204 podem ficar bem sobrepostos, né? A gente também tem o ferro e o níquel com a massa 58. Então, a gente vai ter esse tipo de sobreposição. Como que a gente resolve isso? Via de regra, a gente costuma ter algum outro isótopo para escolher e fugir desse tipo de sobreposição, desse tipo de interferência. Tá? Isso tudo é feito via software. Mas, assim, nem sempre isso vai ser perfeito, né? Depende do que você tem de opção, né? Às vezes você vai para outra massa e encontra outro interferente, então tem que avaliar caso a caso. E aí a gente tem as interferências poliatômicas. Vocês lembram que eu falei que o argônio é um gás inerte, né? Mas, obviamente, apesar dele ser um gás inerte, ele acaba, nessas condições, formando também algumas espécies poliatômicas. E, no geral, gente, essas espécies poliatômicas que eu estou falando são espécies de 2 átomos, né? São espécies diatômicas. Mas existem algumas até que têm, né, mais átomos, como essa aqui de enxofre com oxigênio e hidrogênio. Mas as mais significativas, com certeza, são as com 2 átomos. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui para vocês, né? O vanádio 51, né, ele vai sofrer interferência de cloro com oxigênio. Aí, lembra que eu falei, se a gente puder evitar de adicionar o ácido clorídrico na amostra, isso já ajuda muito. Mas vamos imaginar que ou isso não seja uma opção, né? Então, para a gente conseguir transformar aquela nossa amostra numa solução, a gente precise do ácido clorídrico, ou ainda a nossa amostra tem cloreto de forma natural, né? Que é um elemento bem comum. Então, ele pode formar aqui cloro com oxigênio, cloro com nitrogênio, vai ter também a massa 51.
o enxofre com oxigênio e hidrogênio. O ferro 56 também tem problema com argônio com oxigênio, cálcio com oxigênio. O cobre, argônio com sódio, carbono, oxigênio, cloro, fósforo com enxofre. O arsênio 75, que é um exemplo clássico, né? Argônio com cloro, cálcio com cloro, argônio com enxofre e hidrogênio, cloro com hidrogênio. Então, assim, a gente acaba tendo várias possibilidades de diversão pura. Para alguns um pesadelo, mas eu particularmente me divirto com as interferências. Para a gente ter que resolver isso com um equipamento quadrupolo simples, né? Então, existem algumas formas de resolver, tá? Bom, uma que eu não citei aqui, que seria a mais óbvia, né? Na verdade, é tentar fazer um preparo de amostra que evite a introdução daquele elemento, que vai criar interferência poliatômica, como, por exemplo, não utilizar o ácido clorídrico. Mas nem sempre isso é possível. Além disso, a gente também tem formas de introduzir a amostra de alguma forma diferente. Então, por exemplo, existem acessórios que são próprios para dessolvatar a nossa amostra. No caso de uma solução que tenha uma carga orgânica alta, isso aqui pode ser uma alternativa interessante. Ou uma solução que tenha muito sal. Existem equipamentos que vão de sistemas de introdução de amostra, acessórios somente para diminuir a quantidade de sal na sua amostra. Então, são formas interessantes que podem servir, mas normalmente para aplicações muito específicas. Além do que esses acessórios também costumam ter um custo bem elevado, tá? Uma outra forma é simplesmente um jeito de você otimizar o seu plasma, que é conhecida popularmente por plasma frio. Não que o plasma seja frio de verdade, mas a gente consegue reduzir a potência do plasma e aí a gente deixa esse plasma normalmente menos reativo, tá? Essa é a ideia, a grosso modo. Não é tão perfeita e você tem limitações porque você também precisa otimizar o seu plasma para conseguir ionizar bem aquele seu elemento, né? Então, você fica aí um pouco limitado. E existem algumas formas no software mesmo, para fazer correção matemática. Normalmente o software já tem essas fórmulas prontas e você vai fazer uma forma de deconvolução. Você vai tentar entender quanto daquele seu sinal veio de contribuição do seu analito ou quanto que veio do seu interferente. Tá? Se for, por exemplo, uma interferência de cálcio, você pode tentar quantificar esse cálcio e ver qual que é a porcentagem, né? Você faz calibração, ajuste. Mas, além disso, ser muito específico, né? Ele pode não funcionar bem. E, ao não funcionar bem, não funcionar para todas as suas amostras, ele vai introduzir um tipo de erro sistemático na sua análise, que não é o ideal. Então, uma forma mais universal é justamente a célula de colisão e reação. Tá? De novo, eu estou dando aqui um exemplo do sistema da Thermo, para vocês verem por dentro. Eu trabalhei com equipamentos da Thermo, por isso que eu uso mais esse exemplo aqui. Mas isso, gente, vale para qualquer marca. Tá? Vai variar o tipo de célula de colisão e reação. A Thermo, por exemplo, trabalha com esses quadrupolos, né, que são barras meio planares, né? Mas você vai ter também outros quadrupolos simples, outros que são octapolos, algum tipo de quadrupolo normalmente é utilizado aqui na célula de colisão e reação. É isso que vocês precisam saber. Dentro dessa célula, a gente pode adicionar gases, tá? E esses gases vão fazer, se for o hélio, uma discriminação por energia cinética, eu já vou mostrar mais detalhes, ou uma reação. Quando eu faço a reação, eu posso tanto mudar a massa do meu analito, então eu quero ver, por exemplo, eu vou dar esse exemplo mais detalhes, mas eu quero medir o selênio na massa 80, o isótopo 80. Eu posso adicionar oxigênio e transferir ele e começar a medir ele na massa 96, sendo a espécie selênio com oxigênio, tá? Ou eu posso fazer a reação do interferente, para o interferente mudar de massa. Então, a gente pode fazer essas coisas dentro da célula de colisão. E, hoje em dia, os equipamentos eles têm formas de fazer essa troca entre modos de forma rápida. Tá? Então, os equipamentos estão bem modernos e isso facilita bastante para um trabalho de rotina. Tá? Então, aqui é um exemplo de como funcionaria a discriminação por energia cinética, no caso da análise de ferro. Então, o ferro,
ele tem a relação massa-carga 56, o que coincide com argônio com oxigênio. O argônio é massa-carga 40, oxigênio 16. Quando eles se combinam, eles também têm a massa-carga 56. Tá? Discriminação por energia cinética, chamado, né, da sigla em inglês CAD. Tá? Então, quando eu preencho essa célula, que é um tipo de quadrupolo, né, com hélio, eu vou ter os meus íons se chocando com os átomos de hélio. E aí, os íons que não são poliatômicos, né, os íons menorzinhos, eles acabam tendo uma seção de choque muito menor com hélio. Então, eles conseguem atravessar essa célula de colisão e reação com uma perda mínima, né? A gente até tem uma perda de sensibilidade quando utiliza normalmente a célula de colisão e reação. Tá? Isso é um detalhe também. O argônio com o oxigênio, por ser uma espécie poliatômica, e lembra que eu falei que para você atravessar um quadrupolo, você tem que fazer um movimento de espiral bem específico aqui. Então, o argônio com oxigênio ele vai sofrer muitos choques e ele vai acabar saindo dessa rota ideal. E aí, o argônio com oxigênio que não tinham se combinado, eles atravessam. E uma das limitações dessa técnica é que eles podem se recombinar e acabar gerando novamente essa espécie aqui no final. Então, mesmo quando a gente usa o CAD, a gente vê que a gente não deixa o sinal de fundo para esse interferente totalmente zerado. Tá? É comum isso. Esse slide aqui, né, ele até fala desse corte de massas baixas. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem algumas coisas mais específicas dessas células de colisão e reação para tentar diminuir esse tipo de interferência com aplicação de outras potências, enfim. Mas é isso que vocês precisam saber. No modo geral, é isso que funciona para todos os equipamentos. Quando a gente pensa na reação, e aqui é o exemplo do selênio que eu falei, então se eu quiser medir o selênio no isótopo 80, eu posso adicionar o oxigênio, levando ele para a massa 96. Então, eu vou medir, na verdade, o selênio na massa 96, porque eu adicionei oxigênio aqui na minha célula de colisão e reação. Tá? Com isso, eu consigo eliminar o interferente do dímero de argônio. Tá? Então, quando eu tenho dois átomos de argônio juntos, formando esse íon aqui, eles também vão ter a massa 80. E vocês podem imaginar que, por ter um plasma de argônio, esse é um interferente bem relevante para fazer a determinação de selênio. Muito bem. Mas aí a gente chega numa outra questão. E se a minha matriz tiver outros elementos com relação massa-carga 96, né, como é o caso do zircônio e do molibdênio? Bom, nesse caso, para esse tipo de situação, que surgiu o triplo quadrupolo. Então, você não precisa fazer um salto de, se eu não consigo remover esse tipo de interferência, vamos supor que eu tivesse dinheiro para comprar uma alta resolução. Não. Você pode ainda, dentro do mundo dos equipamentos de quadrupolo, utilizar o chamado triplo quadrupolo. Uma curiosidade, gente, o quadrupolo chamado simples, ele tem, porque ele costuma ter sempre, né, uma célula de colisão e reação, o quadrupolo simples, que a gente chama, né, de CPMS quadrupolo simplesmente, ele já tem dois quadrupolos, né, que é a célula de colisão e o nosso analisador de massas. E o triplo quadrupolo, na verdade, ele só adiciona um quadrupolo, que é justamente um filtro de massas que vai ser colocado antes da nossa célula de colisão e reação. Tá? Bom, então aqui no caso da análise do selênio, a gente vai fazer o quê? Eu vou ter esse filtro de massa. Esse filtro, ele vai eliminar já as espécies de zircônio e molibdênio para mim. E eu vou, então, na minha célula de colisão e reação, fazer aquela mesmíssima reação com oxigênio. Eu vou deslocar a massa do meu analito de 80 para 96. Agora, eu vou ali para o meu analisador de massa sem a possibilidade do zircônio e do molibdênio serem interferentes para o selênio, porque eles foram eliminados naquele filtro de quadrupolo, né, o chamado Q1, primeiro quadrupolo. Ele já eliminou o que seria o problema ali depois. Tá? Outro exemplo disso também seria o arsênio. O arsênio, ele sofre a interferência de argônio com cloro, como eu falei, na massa 75. E, além disso, quando a gente pensa em matrizes com elementos de terras raras, como aqui o neodímio e o samário,
a massa 75 também é um problema. Por quê? O neodímio e o samário, eles têm a tendência a formar dupla carga, né? E por terem a dupla carga, eles acabam ficando com a relação massa-carga dividido por 2, que também é o 75. Aí eu adiciono aqui o oxigênio para medir a massa do arsênio em 91, né? Arsênio, 75, mais oxigênio, 16, vem para a massa 91. Mas se a minha matriz tiver o zircônio, ele vai ser um problema também. Então, aqui, de novo, a ideia do triplo quadrupolo, eu posso ter um filtro de massas, onde eu elimino a minha espécie com massa-carga 91. Eu elimino também o neodímio e o samário na massa 150 deles. Tá? Isso aqui é importante também, parece um detalhe, mas a gente também já elimina e lembra que eles podem formar dupla carga aqui em qualquer momento dentro do espectrômetro de massas. Tá? Então, a gente já elimina tudo isso. Vem aqui para a célula de colisão e reação, onde eu vou transformar o arsênio mais em arsênio O+, né, com a massa 91. E aí, a gente vai medir ele livre de interferências. Isso aqui é um processo bem interessante. Tá? Bom, agora, para finalizar, eu vou falar sobre aplicações de ICP-MS. Tá? Gente, o ICP-MS é utilizado nas mais diversas áreas. Tem sido cada vez mais comum laboratórios prestadores de serviço comprarem um ICP-MS, inclusive. Existem determinações na área ambiental, por exemplo, ou na área de alimentos, que, vamos supor, se aquele... Vamos pensar num peixe, né? Se o peixe tiver uma quantidade de arsênio maior do que o permitido por lei, não necessariamente esse arsênio ele é tóxico. Então, você pode fazer uma especiação química, tá? Então, aí você acopla esse ICP-MS num sistema de cromatografia. O ICP-MS vai ser basicamente o detector do seu cromatógrafo. E aí você pode separar as espécies de arsênio e mostrar um resultado de quais eram as espécies de arsênio que tinham naquele peixe, por exemplo. Então, se é um arsênio tóxico ou não, né? E depende se é inorgânico ou orgânico, qual espécie específica, você pode dar todos esses detalhes. A gente pode acoplar o ICP-MS a um cromatógrafo de íons, a um sistema de HPLC. Outra aplicação é que a gente pode acoplar o ICP-MS a um laser ablation. Tá? E eu vou mostrar um exemplo desses mapeamentos. A gente consegue com isso... O laser ablation, gente, é um acessório enorme. Na verdade, ele pode ser até tão grande quanto o CPMS ou maior. E ele vai amostrar o sólido diretamente. Você não precisa digerir aquela amostra, né? E com isso você consegue determinar exatamente a quantidade de elementos em cada pontinho ali do seu material. Isso é muito comum em geologia. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem análises em soro, sangue também que utilizam ICP-MS, porque ele mede essa baixa quantidade essa baixa concentração de elementos, né, os traços, mas também a gente consegue em uma única corrida obter vários elementos. Tem os novos capítulos da farmacopeia americana, que eu vou mostrar para vocês, e até mesmo a caracterização de nanopartículas por um método chamado de single particle. Então, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho mais dessas aplicações. As nanopartículas, gente, esse é um tema que eu acho muito interessante, tem muito potencial para ser explorado, porque a gente vê hoje uma aplicação muito grande para essas nanopartículas engenheiradas, né, que a gente fala, né, que são as nanopartículas sintetizadas, produzidas pelo homem. E a gente tem essas nanopartículas com diversas funções. Né? O fato é que elas estão hoje se tornando cada vez mais populares, né? Até mesmo na nossa alimentação, a gente está em contato com nanopartícula direto. Mas ainda se sabe muito pouco sobre os efeitos das nanopartículas no meio ambiente ou na nossa saúde. Né? Tem muita coisa a ser estudada. E uma das técnicas para a gente caracterizar nanopartículas é justamente o ICP-MS. Tá? Se vocês forem procurar na literatura, vocês vão ver esse SP na frente da sigla ICP-MS, que quer dizer justamente single particle. Tá?
qual que é a ideia desse tipo de técnica, tá? O ICP-MS é uma forma robusta de você medir, é um equipamento que tem a sensibilidade necessária, apesar que o método ele ainda faz algumas aproximações, mas ele pode ser bem útil, tá? Quando a gente faz análise nesse método single particle, é necessário um software especial. Normalmente os fabricantes têm esses pacotes, né, esses softwares disponíveis, que são baseados em artigos da literatura, né, como o PACE, e ele vai fazer justamente uso de uma fórmula, tá, que aproxima a nanopartícula para uma forma esférica e densa, né? Então, esse método serve basicamente para nanopartículas metálicas, né? Seriam 100% aquele tipo de metal, tá? Não seriam nanopartículas adsorvidas montadas sobre um polímero, nem nada disso, tá? Seriam nanopartículas esféricas e feitas 100% daquele metal. O que a gente vai ter é que o ICP-MS, a gente vai introduzir uma solução extremamente diluída das nanopartículas, de forma que cada nanopartícula entre no ICP-MS por vez, idealmente. O software faz correções, ele vai identificar, né, isso se tiver algum desvio, mas tem que ser soluções bem diluídas mesmo para isso funcionar. E cada sinal que ele obtiver, né, cada sinal vai ser proporcional à quantidade de átomos que tinham naquela nanopartícula. Então, se você tem uma nanopartícula esférica, perfeitamente densa, somente, por exemplo, somente nanopartícula de prata, você sabe que se você tem um sinal muito alto é porque é uma nanopartícula grande de prata. Então, você consegue ter, o software vai transformar esse histograma que a gente obtém num gráfico com a distribuição de massa dessa nanopartícula. Se você tiver na sua solução íons, então vamos pensar que você sintetizou essa nanopartícula de prata, mas você ainda tem um pouco de prata ali na sua solução. Ele vai também separar isso para você através de fórmulas matemáticas, porque ele vai identificar esse sinal como sendo uma linha de base aqui, quase que constante durante a sua análise. Tá? Bom, a farmacopeia, eu acho que eu não podia deixar de falar dessa aplicação, porque ela se tornou bem popular. Foi um grande avanço, acho que, para a sociedade, as farmacopeias terem se adaptado. Hoje em dia é obrigatório que pelo menos arsênio, cádmio, mercúrio e chumbo sejam quantificados em todos os medicamentos. Tá? Mas aí, dependendo do processo de fabricação que aquela indústria utilizar, ela pode ter que apresentar rotineiramente os dados de outros elementos, né? Por exemplo, catalisadores utilizados para sintetizar o princípio ativo, e a qualquer momento, um órgão fiscalizador pode pedir a análise desses outros elementos aqui para elas também. E se a gente olhar aqui, né, esse é o capítulo 232 da farmacopeia, essa concentração está em miligrama por quilograma, partes por milhão, na amostra. Mas quando a gente faz diluições para uma análise por ICP, a gente dilui muito, essa concentração fica bem baixa. Tem questão da quantidade que a pessoa pode tomar por dia também. Então, no geral, a gente tem soluções com concentrações muito baixas desses elementos. E é justamente aí que o ICP-MS entra como uma das técnicas escolhidas para fazer análise e atender tudo isso. Vocês imaginam que é você ter na rotina de vários medicamentos que uma fábrica produz, por exemplo, vários tipos de medicamento, tem que determinar todos esses analitos aqui. A gente também tem a norma europeia, e existe também até uma norma de harmonização internacional que junta, né, a farmacopeia americana com a europeia e outras, e eles têm mais elementos ainda. Tá? Então, é um método bem desafiador, e isso fez com que as indústrias farmacêuticas recentemente tivessem que investir bastante nas técnicas de CP-MS. Outro exemplo aqui de aplicação seria a efenação de um HPLC com ICP-MS, como eu mencionei antes, mas eu trouxe essa aplicação aqui, esse é um paper do professor Sarkis, né, do IPEM, e ele utiliza um HPLC, mesmo com equipamento de alta resolução, para poder fazer a determinação de traços de elementos de terras raras. Tá? Gente, essa é uma aplicação bem interessante, porque os elementos de terras raras, eles são, assim, quase que um pesadelo, né? Eles são um grande desafio para fazer análise por ICP-MS.
porque eles têm muita sobreposição, né? São muitos isótopos, eles formam as duplas cargas, dependendo da matriz, isso também pode atrapalhar muito a determinação deles. Então, aqui o professor utilizou um HPLC justamente para fazer uma separação, né, desses compostos antes de fazer a análise do ICP-MS e assim obter um espectro final mais simples, uma melhor resolução, né, dos interferentes. Isso aqui é só um exemplo, mas existem várias aplicações em que a gente acopla o ICP-MS a um sistema de cromatografia. E por último, eu trouxe aqui exemplos de imagens geradas com acoplamento de laser ablation com ICP-MS. Tá? Então, vocês podem ver, quando a gente quantifica aqui titânio numa amostra, a gente vai ter esse mapa de cores, né? Quanto mais próximo de vermelha, mais alta é a concentração. E você consegue ver a distribuição desses elementos naquela amostra. Aplicações com laser ablation também são várias, né? Existem pessoas que estudam até órgãos de seres vivos, fazem estudos em tumores e fazem justamente esse tipo de mapeamento para poder obter mais informações. Bom, gente, então a gente falou o que é o ICP-MS, a gente falou dos sistemas de introdução de amostra, a gente definiu o que é um plasma, entendeu como ele funciona como uma fonte de ionização, a gente apresentou a interface para vocês, os tipos de analisadores de massa, as interferências espectrais, as células de colisão e reação, que elas são super comuns e importantes num quadrupolo, o sistema triplo quadrupolo, e eu trouxe apenas alguns exemplos de aplicações. Todos esses tópicos seriam suficientes para ser uma aula por si só. Daria para a gente se aprofundar muito neles. Mas a ideia de hoje era justamente a gente fazer uma apresentação geral desses temas para vocês. De novo, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou deixar outros links também com mais informações para outras aulas de espectrometria de massas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aí também. Muito obrigada, pessoal.